Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos continuar conhecendo as empresas da Bolsa. Dessa vez será a Natura. A gente vai fazer a análise vertical nela. Lembrando que a análise vertical é justamente quando a gente coloca uma das contas em evidência e a gente vê o percentual que essas contas representam no balanço no DRE. Lembrando, essa planilha aqui eu vou passar para todos os meus mentorados, para os meus close friends, para os meus alunos do Segredos de Família, do Factor Investing e para a comunidade de investimentos do Tio Uli, beleza? Lembrando, gente, isso aqui não é recomendação de nada, nem de compra, nem de venda, é somente um estudo sobre como fazer a análise vertical numa empresa. E, por exemplo, aqui a gente está vendo a Natura, tá? Natura, que é uma das maiores fabricantes de cosméticos do Brasil, eu acho que ela e a Boticário lideram aí o mercado, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como que o ativo circulante ele se comportou nos últimos 6 anos, no caso da Natura, beleza? A média de representatividade dessa conta em relação ao ativo total foi exatamente isso aqui. Boa notícia aí para as pessoas é que o meu Excel agora está em português, tá, gente? Então, historicamente, o ativo circulante ele representava 51% do ativo total da Natura, tá? O ativo total que alcançou no último ano 14 bilhões 324 milhões. A gente teve um ativo circulante aí, confundi aqui, gente, está falando desse aqui, ó. No último ano, o ativo total da Natura alcançou aí 16 bilhões 535 milhões. Tem um ativo circulante de 5 bilhões 880 milhões, caixas equivalentes representando 5,34%, bem abaixo da média aí dos outros anos, que foi de 11,75%. Contas a receber, que são créditos que a empresa fornece aos seus clientes e ela recebe aí promissórias e contratos de assunção aí de dívida por parte das empresas, totalizou aí 1 bilhão 536 milhões de reais. Isso aí representou 9,3% do ativo total da empresa. Isso aí já vem alinhado com o último ano de 2018. A empresa passou por uma série de aquisições nos últimos anos. Ela comprou a The Body Shop no mundo inteiro e agora ela acabou de comprar a Avon também. Então é uma empresa que vem passando por várias transformações e a gente precisa de muito cuidado na hora de interpretar os dados dela, tá? Porque tem muita transformação acontecendo na empresa atualmente. Os estoques aí representaram 9,8% do ativo total, abaixo da média histórica aí dos últimos 6 anos de 11,4%. Outras contas relevantes aqui que a gente vale a pena mencionar é o ativo realizável a longo prazo. Ele fechou com um total de 1 bilhão 849 milhões, representando 11,2% do ativo total da empresa. O imobilizado, por sua vez, ele alcançou 4 bilhões e 88 milhões de reais, representando aí 24,7% do ativo total da empresa. Acima da média dos últimos 6 anos e também do ano passado. Ano passado, esse percentual ele representou 15,8% do ativo total da empresa. Tá? Intangíveis líquidos, e aí a gente está falando de marcas, de ágio sobre aquisições, representou 4,7 bilhões de reais, representando percentualmente 28,5% do ativo total da empresa. É muito importante que a gente tenha em mente que os intangíveis eles são a parte mais frágil aí da contabilidade da empresa, porque isso aí foi o que ela pagou acima de valor patrimonial nas suas aquisições. E aí, essa diferença é como ela reconhece esse ágio pago aí nessas aquisições. Isso tudo é baseado em termos de premissas que a empresa tem com relação aos resultados futuros que ela pode alcançar. Caso esse crescimento ou esses resultados futuros eles sejam, de alguma forma, como é que eu vou falar a palavra? Frustrados, a gente pode ver esse valor aqui evaporando, não em totalidade, mas em algum percentual. Então, é bem importante que a gente continue muito conservador na hora de
tratar isso aqui como um direito, né, como uma riqueza realmente da empresa. Quando a gente olha para o passivo circulante, a gente vê que o passivo circulante, que terminou em 4,3 bilhões de reais no último resultado público da empresa, que acabou em junho de 2019, representou aí 26,2% do ativo total da empresa. Outra conta relevante foi fornecedores, que fechou com 1,693 bilhões, né, de reais, representando aí 10% do ativo total da empresa. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui se essas aquisições elas foram financiadas através de empréstimos ou capital próprio da empresa, tá? Os empréstimos de curto prazo totalizaram 815 milhões no último balanço, representando aí quase 5% do ativo total da empresa. E aí, grande parte do endividamento ele veio para o longo prazo, que é o total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, que finalizou aí com 6,7 bilhões de reais, tá? Representando 41% do ativo total da empresa. Esse número ele já foi maior, chegou aí a 52,45% em 2018, mas agora teve uma drástica diminuição, na verdade, né? Porque além de diminuir em quase 700 milhões de reais esse total de empréstimos e financiamentos que a empresa obteve, ela diminuiu isso de 52% para 41% do ativo total. E a empresa também aumentou o seu caixa líquido, passou de 643 milhões em junho de 2018 para 882 milhões em junho de 2019, beleza? Então, o perfil de recursos de terceiros da empresa melhorou no último ano, mas a gente tem que saber se isso aqui contempla já a aquisição da Avon ou não. Eu acredito que não, tá? A gente vai achar essas informações lá na demonstração financeira do trimestre da empresa, tá? Eu vou falar agora no story do Instagram um pouco mais sobre essa empresa no ponto de vista aí desses relatórios, beleza? O patrimônio líquido consolidado aumentou também de um ano para o outro, passou de 2 bilhões e 253 para 2 bilhões e 700 milhões de reais, representando aí 16,3% do capital total da empresa. O ativo total, né? Então, isso aqui já representou 9,88%, então vem numa ascendente aí em relação ao ativo total da empresa. Isso aí é bom, tá, para os acionistas, porque diminui o risco percebido aí pelos investidores. Vamos dar uma olhada agora no que o DRE mostra para a gente em termos de análise vertical. A gente vai pegar aqui a receita total da empresa, tá? E é importante que a gente pegue a receita líquida operacional. Tem muita gente que pega a receita bruta e acaba pegando aí dados que não compreendem a realidade da empresa, porque a empresa ela repassa alguns valores para o governo e isso aí não é dinheiro dela, tá? Vamos dar uma olhada então no que a gente pode olhar aqui em termos de resultados da Natura. A gente tem uma margem bruta, que é determinado aí pelo lucro bruto, de 71,9%. Como é que a gente fez isso? A gente pegou a receita que totalizou 13,9 bilhões de reais, finda nos últimos 12 meses, em junho de 2019, e a gente botou isso como referência. O valor que a gente pegou para determinar essa margem bruta foi o lucro bruto, que deu 9 bilhões 991 milhões. E aí a gente pega aqui essa célula e divide pela receita, deu 71,9%. Isso a gente chama de margem bruta, beleza? E aí a gente vê que as receitas operacionais da empresa cresceram em termos de representatividade, porque as receitas e despesas operacionais, elas representavam aí, em 2014 50% do desembolso da empresa. Agora isso representa 62,16%, tá? Então houve uma compressão das margens da empresa, tá? As despesas com vendas, que representavam 35% em 2014,
hoje em dia representam 42,87%. No ano passado, isso chegou a representar 44,2%. Então, a empresa ela deve ter feito algum tipo de reestruturação nas suas operações para melhorar essas margens. E isso aparece aqui em outras receitas e despesas operacionais. A empresa ela acaba botando nesse ponto aqui, tá? Despesas administrativas, que é aí o que a gente pode considerar que a empresa usa para administrar o negócio, aqui entra o salário do presidente, do CEO, do conselho, tudo isso representou 2 bilhões 362 milhões de reais no último período de 12 meses. Isso aí representou 17% da receita da empresa. Isso aí vem de encontro, em encontro, né, da média dos últimos 4 anos, que foi 16,95%. Se eu estiver falando errado, gente, desculpa aí, tá? Aí a gente vai chegar no lucro EBIT, que é o lucro operacional, vou até escrever aqui, ó, margem EBIT, totalizou 9,74% no último período. A média dos últimos 5 períodos foi de 15,2%, mas com a compra de empresas como a The Body Shop, a empresa já esperava essa diminuição de margem operacional, uma vez que as operações da The Body Shop elas são mais caras, porque lidam com outros tipos de custos do que as antigas, o antigo modelo da empresa, que era a venda direta, né? Não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar tanta publicidade. Então, isso aí a gente já esperava, beleza, gente? Vamos dar uma olhada aqui no que mais que a gente consegue ver. O resultado financeiro da empresa totalizou um prejuízo financeiro de 641 milhões de reais, menor aí que os 690 milhões de reais encontrados em junho de 2018. E isso tudo chegou num LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, representando 5,12% do total das receitas operacionais líquidas da empresa, beleza? E aí a gente ainda tem que pagar o imposto de renda em relação a isso, e no final a empresa ela teve um lucro líquido de 583 milhões de reais, bem acima dos 373 milhões que ela tinha apresentado em 2018. E com isso, ela terminou com uma margem líquida de 4,2%. Quando a gente compara aí com o último ano, a gente vê que houve um crescimento. Quando a gente compara em relação aos últimos 4 anos, teve 5,9% de margem em média. Então, a margem da empresa ela vem caindo, tá? Quando a gente compara com a margem EBIT também, a gente vê que a média dos últimos 4 anos foi de 14,3%. No último ano, ela representou 9,74% de margem. Ou seja, está descendente essa tendência aí, beleza, gente? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente tem capacidade de calcular o EBITDA, que é o quê? É o EBIT mais a depreciação da empresa. E a gente consegue ver também a margem EBITDA a partir disso, tá? Olha aqui, a margem EBITDA, essa aí apresentou uma margem de 15,9%, comparação aos 14,57% do último ano, a média dos últimos 4 anos foi de 17,7%. Ou seja, em termos de margem EBITDA, a empresa não sofreu tanto, mas essa é uma métrica menos volátil e ela tem mostrado aí uma trajetória descendente também, tá? Outra coisa que a gente pode olhar aqui, gente, que a gente acabou não botando, foi o capital de giro da empresa, né? Uma coisa que eu gosto de olhar também, o capital de giro é fácil de calcular, é o ativo circulante menos o passivo circulante. E a gente viu que a empresa está com um capital de giro atualmente de 1 bilhão 547 milhões e ela enxugou esse capital de giro porque antes ele estava 2 bilhões 439 milhões. O capital de giro que em média representava
16%, 17%, hoje em dia ele está em 9,36%, e a gente precisa ver se isso aqui também vai ter uma trajetória ascendente ou descendente, porque se o capital de giro começar a minguar e o saldo de tesouraria também começar a minguar, significa que a empresa está perdendo a sua liquidez ao ponto que as receitas vão crescendo, tá? Isso é o que a gente chama de efeito tesoura. Tem que ficar bastante de olho nisso aí, gente. Terminar por aqui para não ficar muito longo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, dê um joinha aí, aperta o joinha e pede aí a análise horizontal, se você quer ver a análise horizontal da Natura, beleza, gente? Lembrando, isso aqui não é minha recomendação, é somente um estudo contábil sobre a Natura, beleza? Qualquer responsabilidade a partir desse estudo é totalmente sua, beleza, gente? É só o começo e tamo junto.